Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso da OAB, e a gente continua falando sobre contratos. Bem, existem duas observações ainda nesse âmbito geral que eu gostaria de fazer com vocês e que são importantes porque pode interessar o examinador e, via reflexa, passa a interessar todos vocês. O primeiro é o seguinte: o contrato ele pode ser atípico. É a disposição do artigo 425 que vai dizer: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Vamos lá. A gente, quando terminar toda essa teoria geral, esses conceitos preliminares, esses conceitos mais genéricos do contrato, a gente vai tratar de determinados contratos específicos que a legislação vai trazer, que o Código Civil vai trazer. Então, destaco alguns. Contratos de compra e venda, contrato de doação, que são contratos que são tão importantes que o próprio legislador tratou ali no detalhe como se faz, requisitos, etc. E tudo que de mais relevante importava. Então, esses contratos que o Código ou a legislação esparsa vão determinar, especificamente, é o que a gente vai dizer de contratos típicos. O que o artigo 425 vai dizer? É lícito celebrar contratos atípicos, ou seja, aqueles que a legislação não tratou de descrever. Eu quero fazer um contrato, mas ele não é compra e venda, ele não é doação, não é nenhum desses contratos aí que estão previstos. Eu posso? Pode. Mas qual que é a condição que a legislação, por meio do artigo 425, vai trazer? Desde que observadas as normas gerais fixadas nesse código. Então, tudo aqui que a gente está vendo nessa teoria geral, ela tem que ser observada para que o contrato que você faça, mesmo que não seja um contrato típico, o que é típico, portanto, aquele que a legislação vai trazer no detalhe especificamente, expressamente, então compra e venda, doação, etc. Mas a legislação vai colocar condições, ou seja, desde que observadas as normas gerais fixadas nesse código. Ou seja, você pode formular um contrato que a legislação não expressamente conseguiu prever, mas você tem que observar exatamente isso que a gente está estudando aqui na teoria geral dos contratos, que são as normas gerais que esse código vai estipular. Esta, inclusive, é uma delas. E a segunda observação é a que o artigo 426 vai trazer, que é o seguinte: não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. O que esse artigo está querendo dizer? Você não pode colocar ali como objeto do seu contrato uma herança que você eventualmente terá direito a receber sobre alguém que ainda está vivo. Por que essencialmente, nem acho que necessita de tantas observações sobre os porquês que isso existe, mas qual é o principal motivo disso, sem dúvida? É que a realização de um negócio que tenha por objeto uma herança sobre alguém que ainda está vivo vai gerar uma expectativa de morte sobre alguém. E isso, evidentemente, é algo que agride aquilo que o ordenamento jurídico espera de um contrato, de um negócio probo, de um negócio que tenha como ali seus contornos a observância da boa-fé. Então, que tem ali em seus contornos a observância da boa-fé. Então, veja mais uma vez que esse artigo ele vai estar condizente com aquelas restrições que a gente falou, que eu disse que eu ia falar quando elas fossem aparecendo. Esse é um caso. Restrições que vai haver em relação a essa autonomia negocial, essa possibilidade das partes de disporem sobre os direitos patrimoniais, ok? Bem, a gente fala agora sobre a formação dos contratos jurídicos. Como que os contratos jurídicos eles se formam? A gente vai tratar desse assunto em 3 etapas, essencialmente. A primeira, ela ocorre no momento em que há a formação interna do agente e a posterior exteriorização dessa vontade de realizar determinado negócio jurídico por meio de um contrato. A vontade exteriorizada é a que vai importar no momento em que se for analisar um contrato jurídico, ok? Essa vontade interna do agente, ela só vai importar para o mundo jurídico se ela em algum grau foi exteriorizada ou se daquele contexto você conseguiu extrair que houve um vício na manifestação no momento da exteriorização dessa vontade. Mas, via de regra, o que importa essencialmente é o que restou exteriorizado em relação a essa manifestação de vontade.
A segunda etapa ocorre quando há um encontro das manifestações de vontades entre as partes contratantes, ou seja, uma convergência entre essas vontades e que ocorre justamente no momento em que alguém propõe, olha, a minha vontade é realizar esse negócio dessa forma por tal preço, o que você acha? E a parte aceita, ok, eu concordo, ou, né, ainda no âmbito ela não aceita, não, eu queria dessa forma. Então veja, é a proposta, né, uma contraproposta, mas que só vai ter essa celebração quando a outra parte aceitar. Então veja que sempre a coisa vai funcionar dessa forma. Então, retomando, alguém tem uma vontade interna, olha, eu quero realizar tal negócio de jurídico, será que dá? E aí essa pessoa exterioriza essa vontade. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa ocorre uma convergência entre essas vontades. Alguém propõe ou contrapropõe e há uma aceitação. Ok, vamos formalizar esse negócio jurídico. E a terceira etapa é o momento em que há o aperfeiçoamento desse contrato jurídico, e que a gente vai começar a ver agora nas espécies. E a terceira etapa ela ocorre quando há o aperfeiçoamento desse negócio jurídico. E a terceira etapa ela ocorre justamente quando há o aperfeiçoamento desse contrato jurídico, ou seja, ele já está em tal ponto que há a possibilidade de vincular as partes para que seja cumprido aquilo que que restou consubstanciado naquele contrato, justamente porque ele se aperfeiçoou aqui no mundo jurídico. Mas a formação, portanto, desse contrato, e é o que a gente vai estudar agora, ela passa então por essas etapas. A primeira, você manifesta sua vontade. A segunda, você propõe. Então, vamos estudar agora com mais calma essa etapa. Primeiro a gente tem que diferenciar negociação preliminar de proposta, certo? A negociação preliminar, ela ocorre antes da proposta em si. Ou seja, é aquele momento em que há a possibilidade da parte explorar, pesquisar, trocar ideia, ver se não é. Ainda se fala de uma negociação preliminar. O que caracteriza essa negociação preliminar e é o que diferencia ela de uma proposta? Ela não possui os requisitos essenciais para a celebração daquele contrato. Então, você está lá, você fala, olha, esse preço você aceita? Olha, estou pensando e tal, o que você acha disso? Olha, mas vale tanto, né? Ou seja, é um momento ali de exploração, é uma coisa inicial. Quando a gente fala em proposta, e veja, a proposta aqui é um instituto do mundo jurídico que tem os seus próprios efeitos e as suas próprias formações e que, portanto, faz toda a diferença isso. A proposta já é uma exteriorização dessa manifestação de vontade que contém todos os elementos, todos os requisitos essenciais para a celebração daquele contrato. Então você fala o seguinte, olha, eu desejo adquirir este seu veículo por tal preço, pagando de tal forma, desde que ele venha com isso, desde que você me dê tanto de garantia, desde que você fique responsável por tais e quais coisas. Então veja, todos os requisitos essenciais para celebrar esse contrato. Qual é esse contrato? Contrato de compra e venda. Você está dizendo qual que é o objeto, você está dizendo o preço, ou seja, tudo que é essencial. Então, nesse momento, você já não está mais em negociação preliminar. Você está na proposta. E por que isso é importante? Porque a proposta, ela vincula as partes. E qual que é a grande relevância? A proposta, ela obriga as partes. Isso é muito relevante, ela vincula as partes ao cumprimento daquilo que foi proposto. O que isso quer dizer? Se você propôs e a pessoa aceitou, e a gente vai ver logo mais como é que isso se dá, em que formas e quais são as suas nuances, mas se a pessoa aceitou, aquilo vai ser vinculado e a partir daí você vai ter um contrato e você vai ser obrigado a cumprir com aquilo que você propôs. Então, mais uma vez, a gente vai incidir aqui nesse instituto aquilo que a gente viu lá na Teoria Geral dos Contratos, que é o princípio da obrigatoriedade. Você não é obrigado a propor, mas uma vez que propôs, aquilo vai te vincular. Só uma observação rápida, o artigo 429 vai dizer que a oferta pública ela também vincula as partes. E por que isso é relevante? Né? Vamos entender a diferença. Quando você faz uma proposta, né, nesse sentido mais estrito, você está propondo para alguém. Então você sabe para quem você está propondo e você tem uma relação de expectativa, você tem uma expectativa em relação àquela resposta. Na oferta pública, você está propondo indistintamente, você não sabe exatamente quem que vai ser o receptor dessa sua proposta. Mas por força do artigo 429, nos termos deste, eu recomendo depois uma leitura, exatamente
esse caráter vinculante também vai ter incidência nisso, ok? Bem, uma segunda observação que eu tenho que fazer, e que é bastante importante também, é que existem termos que a legislação vai trazer e que você precisa conhecer porque muito provavelmente o seu examinador vai usar. Quem faz a proposta é o proponente ou policitante. Esse primeiro termo é mais comum e é o que a legislação utiliza. E quem recebe a proposta e que, portanto, caberá aceitar ou não é o oblato, ok? São termos aí técnicos e que para essa matéria precisam ser conhecidos. O artigo 427 vai dizer o seguinte: a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar nos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Ou seja, a proposta, ela, via de regra, vai obrigar as partes conforme a gente tinha dito. Mas a legislação vai trazer três hipóteses em que isso não vai se aplicar. Primeira, se o contrário não resultar dos termos dela. Então, se ali na proposta existir expressamente, essa proposta não vincula o proponente. Então veja, aqui a gente está falando em relações negociais. E o ordenamento vai trazer a possibilidade do proponente de se excusar desta relação de vinculação em relação à proposta. Mas isso tem que constar dos termos dentro dessa mesma proposta, ok? Ou, da segunda hipótese de exceção, da natureza do negócio jurídico, ou seja, se você está realizando uma proposta sobre algo que ainda não tem estoque, por exemplo, você não tem como tornar isso uma relação obrigatória. Então, a própria natureza desse negócio jurídico vai trazer a possibilidade de não vinculação entre as partes. E a terceira hipótese de exceção são as circunstâncias do caso. Isso foi uma hipótese que o ordenamento trouxe para tornar mais flexível a análise do caso concreto pelo juiz quando há algum conflito. Então veja, o juiz vai olhar ali as circunstâncias do caso e vai ver se, pela forma como as coisas aconteceram, deve ou não obrigar o proponente a realizar aquilo que está contido na proposta. Na próxima aula a gente continua falando sobre a proposta. Mais uma vez eu renovo aqui o convite para que todos se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos nas redes sociais e também espero vocês, renovo o convite para que vocês continuem assistindo nossas aulas. Muito obrigado pela atenção e até lá.